Olá, sou Ricardo Rezende, técnico de futebol do Sub-20 do Clube Atlético Mineiro. Vou falar de um tema muito interessante, que é o marketing pessoal de atletas e técnico de futebol. E vou falar da importância das conquistas para a progressão da carreira dos atletas. Nós podemos dar um grande exemplo, que é o Bernard, um atleta que foi formado na nossa base e conquistou um título muito importante, a Libertadores de 2013, jogando no profissional, ao lado de grandes jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Tardelli. E essa conquista foi de fundamental importância para a progressão da carreira do Bernard. Após esse título, ele foi procurado por várias equipes da Europa e foi vendido por mais de 25 milhões de euros para o Shakhtar. Então, mostra a importância de ter uma grande conquista. Logo na sequência, o Gemerson, zagueiro formado também na base, ele teve uma boa participação no título da Copa do Brasil e foi vendido logo na sequência para o Mônaco. Então, conquistar uma grande competição é de fundamental importância para a progressão dos atletas. Outro aspecto importante também para a imagem dos atletas é o marketing pessoal. É importante os atletas tomarem cuidado da sua carreira, porque eles são muito observados, muito seguidos pelos torcedores. O Atlético hoje, que é um dos maiores clubes do Brasil, ele tem muitos torcedores seguindo os atletas nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Então eles têm que estar muito atentos com aquilo que eles publicam, os lugares onde que eles vão, tomar muito cuidado para não sair e expor a imagem deles. E hoje já existem empresas especializadas que tomam conta da carreira desses atletas. Eles têm os empresários que orientam eles, mas existem também pessoas especializadas para poder cuidar bem dos atletas e orientar eles nesse aspecto tão importante que é o marketing. E eu, como técnico de futebol, por ser um líder, eu posso também colaborar muito para esses jovens atletas, orientando eles, porque eles vê também em mim uma referência. Você já está com eles desde novos, então a gente acompanha, orienta, fala para poder tomar cuidado, para não publicar alguma coisa que vai criar alguma certa polêmica, cuidar para poder não sair à noite também, para o torcedor não achar que eles não estão concentrados para o trabalho deles. Então, tanto eu como técnico, a equipe também que trabalha junto com eles, né, o nosso diretor de futebol, todo o nosso staff, a psicóloga, todos nós podemos ajudar os atletas também. E falando um pouquinho também da carreira do técnico de futebol, no caso, falando dos atletas, dos treinadores que sonham também em chegar ao profissional, eles também têm que cuidar da imagem, porque também os técnicos de futebol estão tendo oportunidades no profissional. A gente vê hoje o Carille, que foi campeão pelo Corinthians, tendo oportunidade para poder dirigir uma grande equipe, o próprio Jair Ventura, que está no Botafogo. Então é importante o treinador também cuidar da sua imagem. Então o marketing pessoal é de fundamental importância, tanto para os atletas como o técnico de futebol. Então é uma área importantíssima para o atleta e o técnico ter sucesso na sua carreira e conseguir os seus objetivos profissionais. Boa noite, pessoal. Sou o Matheus Ornelas, eu sou coordenador técnico da base do Cruzeiro. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o marketing e a alavancagem de vendas aí dentro do futebol, né? Eu considero que o marketing dentro do futebol, ao mesmo tempo que ele pode ser positivo, se ele não for bem trabalhado, ele também pode ser negativo, né? Então vamos considerar a questão positiva. O marketing positivo ele envolve aí uma série de quesitos, né? A imagem do atleta aí, muitas vezes em redes sociais, as próprias entrevistas, o modo dele se vestir, o modo dele tratar as pessoas e como as pessoas veem isso, associação a marcas esportivas aí de alta performance, que todo mundo conhece, estão ligados ao esporte. Isso tudo auxilia numa boa imagem do atleta, né? E aí, ele tem uma boa imagem, você não tenha dúvida que aí vendas que seriam linkadas a ele seriam duas condições, né? Ou uma venda para um outro clube, que hoje os clubes estrangeiros olham bastante essa questão aí da imagem do atleta, tanto associada dentro de campo quanto fora de campo, e também o atleta conseguir formalizar aí contratos aí que ele possa ter um ganho aí, em termos de valor financeiro, um aporte aí maior para a carreira dele, que quando ele parar ele pode inclusive continuar sendo um garoto propaganda, né? Atualmente o que eu vejo dentro do futebol seria isso, mas eu sei que outros esportes exploram
bastante essa questão do marketing, muito melhor que o futebol. Inclusive os Estados Unidos é referência nesse sentido. Então fica aí minha contribuição, muito obrigado, um abraço. Olá, meu nome é Matheus Levi, sou coordenador da Escola de Formação em Futsal da Federação Mineira. E atualmente nosso foco é voltado para a Escola de Formação, onde nós oferecemos cursos de capacitação para os profissionais da área do futsal. A nossa linha de trabalho, nós dividimos ela em 3 partes. A primeira parte voltada para o relacionamento com os nossos clubes e equipes filiadas, com alunos, ex-alunos de cursos que a federação já veio oferecer, e também para aqueles voluntários e amantes do futsal, que tenham interesse de aprofundar um pouco mais na modalidade. A segunda linha seria a gestão propriamente dita de vendas, onde nós criamos conteúdos, criamos atividades para que possamos atrair esses interessados em participar dos nossos cursos, buscando sempre trazer novidades e inovação para a área do futsal. E, enfim, a terceira linha seria as redes sociais, Facebook, Instagram e o nosso mail, onde nós atuamos frequentemente divulgando e captando os nossos alunos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Acelli, eu sou professor do curso de Educação Física do UniBH, sou formado em Educação Física. A primeira questão que surge, na minha opinião, é entender o que significa o marketing pessoal, né? Eu tenho para mim que o marketing é a mensagem, são meios, né, de se transmitir uma determinada imagem social que se deseja. Então, acho que fica claro que quando você vai falar de marketing pessoal, você tem que pensar o seguinte: que mensagem eu quero transmitir para o outro, né? O que eu quero que o outro pense de mim? Então, isso é uma questão muito, muito cara no meio corporativo, porque ele requer a construção de uma certa identidade corporativa, né? Quem sou eu no mundo do trabalho? E isso é muito difícil, né? O autoconhecimento, responder a pergunta quem sou eu, talvez seja a pergunta mais difícil que tenha para se responder. Haja visto as mudanças que a gente sofre constantemente, sobre as experiências que nós temos, etc. Então, na medida em que você tem a consciência do que significa de qual é a sua identidade, você tem que começar a pensar no outro, né, no seu interlocutor. Então, a ideia é que você pense não naquilo que você quis dizer, mas em formas bem eficazes ou estratégias bem eficazes de induzir o seu interlocutor a interpretar aquilo que você deseja. Então, a grande questão dessa comunicação, porque tudo se baseia nesse processo de comunicação, é você transmitir a mensagem que você deseja, pensando na pessoa que é o receptor, que será a receptora dessa mensagem, e não naquilo que você acha que ela vai identificar, né? Então, usar os códigos corretos, por exemplo, né? O que significam esses códigos? A sua roupa, por exemplo, pode ser interpretada como um código, o seu olhar pode ser interpretado como um código, a sua pontualidade, a forma com que você se expressa, seus gestos corporais, e tudo isso compõe o bojo aí do que a gente vai chamar do marketing pessoal. Mas é sempre importante também dizer que esse marketing pessoal ele tem que ser o mais onipresente possível. A pessoa ela tem que ter um feedback dessa sua imagem o mais constantemente possível. Não é, por exemplo, você acha que vai fazer uma postagem no Facebook uma vez, com um vídeo seu falando alguma coisa, e depois morreu, acabou, todo mundo já sabe quem é você, etc. Não, você tem que estar construindo isso constantemente, isso tem que estar sendo socialmente difundido de forma constante, não é? Por que isso, e qual relação que eu acho que seria legal de vocês fazerem com o processo de venda? É que na maioria das vezes, hoje em dia, a gente, pelo menos eu tenho essa percepção, e alguns autores dizem isso e tal, é que nós já estamos numa era em que ter o melhor produto nem sempre é o diferencial. Na verdade,
a grande questão está no seu poder de convencimento do outro de como que aquele produto vai influenciar positivamente na sua vida. E isso é muito difícil. E muitas vezes a pessoa que conduz esse processo de venda, por exemplo, pode ser exatamente essa chave de diferenciar o sim do não. Porque sempre que um cliente faz uma escolha, que ele diz um sim, ele está dizendo vários outros nãos, né? Então, uma coisa que você tem que pensar também quando você está desenvolvendo uma determinada imagem é o que eu quero mostrar para o outro que eu sou, mas também todo aquele resto que eu não sou. As pessoas vão estar sempre pensando nisso, né? Então, eu diria que é mais ou menos esse o processo, assim. Então, vai de construção das identidades e tal, em que você tem que ser honesto, isso é muito importante. Não se trata de transmitir uma imagem que o outro deseja sem ser uma imagem real, porque senão você vai estar dando um bote errado, né? Um tiro errado, porque você vai estar querendo ir talvez você está se adaptando a um público-alvo que não é o seu, ou um interlocutor que não é o seu, e uma hora isso vai dar problema, pode ter certeza, não é? E não se esqueça, né? A grande questão é, você não se comunica só com palavras. Na maioria das vezes, o que está dito é aquilo que não foi dito com palavras, né? Mas com atitudes e tal. E as pessoas estão sempre nos julgando. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Tá bom? Prazer, meu nome é Rafael Paixão, eu sou coach de alta performance e coach financeiro e vim trazer um pouquinho desse conteúdo aqui para você, né? Hoje o coach é uma palavra muito falada, a todo momento a gente escuta falar sobre essa palavra, essa palavrinha mágica que tem mudado a vida de muitas pessoas e mais pessoas, empresas, vêm procurando trazer para dentro da sua cultura essa ideia do coach, que é uma cultura que veio de fora, que veio dos Estados Unidos para dentro do Brasil. Então, o coach nada mais é do que uma ciência que potencializa o resultado das pessoas. Ponto. Ele literalmente faz isso. Então, o que o coach vai fazer com você? Ele vai te ajudar a identificar onde que você está hoje, que é o que nós chamamos de ponto A, né? Fazer você enxergar onde você quer chegar, que é o que nós chamamos de ponto B, criar foco aqui, e traçarmos um caminho para conseguir chegar do ponto A até o ponto B. Literalmente isso. O objetivo aqui é fazer com que você consiga chegar mais rápido onde você quer chegar, né? Seja no mercado de trabalho, seja sua independência financeira, seja constituir sua família, não importa o que você queira. Se você tem um objetivo, colocou foco naquilo dali, nós vamos conseguir chegar lá. Essa é a essência principal do coaching, né?